Vamos lá. Senhor Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo e guia, a nossa rogativa essa noite é para nós mesmos, Senhor. Que nós tenhamos muita força, fé e coragem para renovar, para transformar esse homem velho num homem mais brando e pacífico, num homem mais misericordioso, mais amoroso, mais suave no contato com ele mesmo e com a sociedade. Também te suplicamos por toda a humanidade terrestre, principalmente a todos os dirigentes políticos de cada país, Senhor, que tenham um pouco mais de misericórdia do seu povo, que tenham misericórdia da nossa casa, lar, que é o planeta Terra, esse planeta tão lindo, que nos abriga, que nos acolhe para que possamos realizar aqui o nosso processo evolutivo, nos espiritualizarmos, fazermos a nossa comunhão com o Pai e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Te rogamos e vibramos paz, amor, carinho, fé, esperança em todos os pontos desse planeta Terra, onde ainda está imperando a dor, a treva e a dúvida. Que a nossa rogativa e a nossa boa vibração, os nossos bons pensamentos e sentimentos possam envolver a cada uma dessas criaturas. E que essa paz e que esse amor que já sentimos em nossos corações, possamos nós cultivá-las durante toda essa semana. Obrigado, Senhor. Bom, boa noite a todos que foram chegando aí, eu acabo me perdendo. O nosso capítulo de hoje, que tem como título, que é o capítulo 14, Singular Episódio, e aí a gente já está quase, a gente está para lá do meio do livro, daqui a pouco a gente está terminando, e assim, passa tão rápido que parece que foi ontem que a gente começou esse livro. Olha que coisa interessante, né? Pelo menos para mim é assim, dessa forma, né? Boa noite, Célia, boa noite, Amília, que está chegando. Então, olha que interessante, o singular episódio, um episódio único, um episódio, um capítulo que tem aí muitas informações para a gente, que vai estar falando do amor que regenera, do amor que salva, do amor que consola, do amor que esclarece, do amor que traz suavidade na nossa vida. Não desse amor que a gente está mais acostumado a sentir e a viver, que é esse amor de troca, né, esse amor de barganha, mas esse amor incondicional que nos liberta verdadeiramente. E esse capítulo vai estar falando de desobsessão. Aliás, já estamos em alguns capítulos falando de desobsessão. Para mostrar para a gente que o trabalho da espiritualidade é extenso, é um trabalho complexo. Mas para a gente se libertar dos processos obsessivos, é necessária essa coragem que eu roguei e supliquei inicialmente a Jesus na prece, essa coragem de se conhecer, porque dentro de nós, a gente traz coisas maravilhosas, dignas de serem observadas e serem cultivadas, mas também nós trazemos dentro de nós coisas lamentáveis ainda. Mas o bom de tudo isso é a gente saber que o mal pode ser transformado e transmutado em bem. O mal é transitório, ele tem prazo de validade. E isso é que é bom. Que esses capítulos que a gente já vem abordando, e esse daqui, que a gente tenha sempre a reflexão para entender que a obsessão é um processo de sintonia mental. Enquanto nós estivermos totalmente permeados pelos nossos vícios, pelas nossas fraquezas, nós seremos todos suscetíveis sempre de obsessão. Vai sair uma obsessão, um obsessor, e vai entrar outro. É preciso que as portas das influências negativas se fechem. E hoje a gente tem um grande obsessor, um grande influenciador na humanidade,
chamado mídia, que a gente permite com toda liberdade entrar na nossa casa física, na nossa casa mental, e transformar o nosso comportamento sem a menor reflexão. Então, a gente hoje tem que estar antenado em tudo isso na nossa vida. Esse é o maior obsessor que a gente tem, porque vai influenciando, vai minando a gente, e muitas vezes vai trabalhando com o pior que tem dentro da gente. É esse que a gente tem que ficar em alerta. Quando a gente começa a ficar muito envolvido com as situações da mídia, a ponto de deixar crescer uma revolta, a ponto de deixar que a violência cresça, é hora da gente parar, da gente serenar, fazer uma prece e compreender uma coisa, que o humano nunca será mais forte do que o poder divino. Jamais. Se nós estamos hoje vivendo períodos de conflitos, de dor, de sofrimento, seja em que área for, espiritual, física, problemas socioeconômicos e espirituais, entenda, nós temos um Pai de infinito amor e bondade, que tem uma sabedoria inenarrável e infinita, e que tem a solução para todo e qualquer problema nosso. E que quando ele achar que deve parar por alguma razão, as coisas vão cessar do seu jeito, e não do jeito todo truculento que a gente gosta de fazer com que as coisas cessem ao nosso redor. A gente ainda quer resolver as situações negativas da nossa vida com marteladas, com soco, com pontapé, com palavras violentas, mas entenda, soco gera soco, pontapé gera pontapé, violência gera violência. Só tem um jeito único de cortar o mal na sociedade. Esse jeito é fazendo cessar a violência. E para a violência cessar, a única que a gente tem condições de fazer cessar é a nossa. Se cada um de nós trabalhasse com seu conteúdo de violência, transformando ele em paciência e misericórdia, esse mundo já estava menos violento. Então, a gente precisa compreender de que a não violência é a única arma que nós temos para vencer a violência no mundo. E se a gente tem dúvida, a gente olha para Jesus. E se a gente continua com dúvida, a gente caminha no século passado e vai olhar para Mahatma Gandhi. Pronto. Como foi que ele libertou a Índia? Então, não é... E vamos olhar também para uma Madre Teresa de Calcutá, que quando se dirigiu certa vez a uma pessoa com muito poder financeiro na Índia, estendendo a mão, perguntando a ele o que ele podia dar para as crianças dela, e ele cuspiu na mão dela, ela pegou aquela mão cuspida, botou para trás e falou, estendeu a outra e falou assim, isso é para mim, mas o que você tem para dar para minhas crianças? Quando a gente tiver essa capacidade, a gente muda o mundo. A gente muda o mundo. Mas se a gente quiser mudar dentro desse sistema de falar mal de todo mundo, de ser violento na internet, que eu tenho visto muito isso, não vamos resolver nada. Nada. Nós vamos ficar como sempre ficamos. Então é hora de despertamento. E essa noite é um capítulo que vai falar mais uma vez sobre o processo de desobsessão, que é um processo que nós precisamos aprender. Espera aí que alguém me chamou, justamente. Pode falar, Márcia. Vou aproveitar para tomar um golinho d'água. E assim, esse processo, ele é feito com tanto amor que a gente para e fala assim, gente, é desobsessão? Pois é. Né? A gente para e fala assim, mas é desobsessão?
Você fica questionando, mas é desobsessão, e é feito com amor. Não é que... Vocês lembram aquela passagem do Chico Xavier, que ele ia incorporar um obsessor? Eu não sei para quem foi que ele falou, olha, quando o obsessor começar a falar, você dá evangelho, dá evangelho para ele. O cara pegou o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e batia no Chico, mas não é para fazer isso, não. Nem com médium, nem com obsessor. É para quê? Dar o evangelho para ele, dar com palavras, com vibrações amorosas, né? Então, esse processo do amor que você está falando aí, Márcia, aplique o evangelho, né? A Raquel está colocando aqui. E é esse processo que a gente nem acredita que isso é desobsessão, né? É verdade. Porque a gente não dá aquela força, aquele poder para o amor, dá? Não dá. Mas está aí o amor, ó, mudou a beça, a vida de Saldanha, e agora é Gúbio. É Gúbio que vai agora rogar, vai pedir a Saldanha. Veja bem, ele não vai exigir nada, que ele podia exigir, não podia? Olha só, eu já libertei tua família, agora o negócio é o seguinte, vaza. A gente mais ou menos ia falar isso, né? Mas ele não vai fazer nada, ele vai pedir se o Saldanha poderia libertar a Margarida, que fora filha dele em outras épocas, desse processo obsessivo. Então, olha só, olha que humildade. Olha o amor aí de novo que a Márcia está falando, né? Aquele carinho, aquela brandura, que se fosse a gente já ia logo falar, Saldanha, qual é? Sai daí. Sai, procura uma porta e some, né? E ele não, ele vai com todo o jeitinho dele. Esse é o processo da desobsessão, gente. Se é assim que os espíritos agem, por que a gente quer agir diferente? Né? Então tá lá, Saldanha, esta senhora doente é filha do meu coração desde outras eras. Sinto por ela o enternecimento com que cuidaste até agora do teu Jorge, defendendo com as forças de que dispões. Eu sei que a luta te impôs acerbos espinhos ao coração. Olha só, ele compreende o Saldanha. Ele não está julgando o Saldanha. Se fosse a gente julgava logo, né? Saldanha está nessa condição porque foi isso, aquilo outro, ele não vale nada. Ele não está falando nada, ele fala assim, eu sei que a luta te impôs acerbos espinhos ao coração, mas também guardo os sentimentos de pai. Não te merecerei, porventura, simpatia e ajuda? Olha só que bonito da parte dele. Não merecerei, ele pergunta se ele merece. Né? Ele não impõe. Espera aí que tem alguém que quer entrar e eu perdi o fio da meada, eu não sei por onde que eu vou botar. Gente, socorro. Socorro, cadê Leida? Gente, só um minuto, que eu tenho que botar uma pessoa para dentro, só que ela não está entrando. Ver. Vamos lá, de novo. Ah, consegui. Pronto. Então, olha que interessante, alguém colocou alguma coisa, acho que no chat. Uma dúvida, o capítulo 13 já foi feito o estudo? Ué, gente, será que eu pulei o capítulo 13? Vocês me corrijam aí se eu pulei o capítulo 13, agora a Rosana me deixou... Rosana... Pulou sim, Eni. Pulei? Pulou sim. Pulei? Isso. Não tem problema. Então, acho que dá para depois dar voltar. Tá bom. Se eu pulei o capítulo 13, eu dou para vocês na próxima aula, tá bom? Eu nem interrompi, porque eu acho que isso daqui é bem mais interessante. Dia 3? Gente, eu acho que não pulou, não. Pulou não, dia 3. Estava marcado para o dia 3. Pulou não. Pulou não. Pulei não. Pulou não. Faz o seguinte, olha só. Pulou não. Eu vou verificar. Rosana, caso eu tenha pulado, eu refaço. E aí eu faço assim. Eu vou te botar, eu te passo lá, eu boto lá no nosso grupo de estudos de novo para chamar atenção, tá? Mas eu acredito que eu Está no YouTube. Não pulei, não pulei, não. Está no YouTube. Tá? Não pulou. Ah, então tá, muito obrigada. É que a gente às vezes se confunde mesmo, é normal, né? Então, eu não vi no YouTube. Eu não dei. Isso aí, a Edith falou. A semana passada eu não dei aula, mas eu não pulei, eu apenas não dei aula porque eu não estava bem. Tá? Então, tá beleza. Então, vamos lá. A Raquel já até me ajudou, olha, botou lá a aula. Muito obrigada. Esse pessoal é rápido na internet, que nem um foguete. Então, lá no chat tem a aula. Deixa eu ver aqui.
Então, ele pergunta, né? Não te merecerei, porventura, simpatia e ajuda? Somos irmãos no devotamento aos filhos, companheiros da mesma luta. E é claro que agora, né, mais do que nunca, o Saldanha, que sempre quis libertar o filho, e conseguiu ajuda, né, do Gúbio, o coração dele não permite mais, né? A gente sabe que depois que a gente mergulha no bem, é difícil a gente voltar atrás, né? Então, ele coloca assim: passamos horas sublimes de trabalho, entendimento e perdão. Não desejarás desculpar os que te feriram, libertando, enfim, quem me é tão querida, um espírito? É uma súplica que ele está fazendo. Chega sempre um instante no mundo em que nos entediamos dos próprios erros, e é verdade. A gente vai ver o caso do Gregório, o mal vai, ele vai entediando, né? Porque ele vai deixando a gente cansa, queimar. né? Como você diz. Hein? O mal cansa, como você O mal sempre diz. cansa. E deixa a gente esfaimado. Por quê? Porque a gente fica com fome de amor, a gente é filho do amor. Como é que a gente pode se privar de amor durante tantos séculos? Né? Então a gente fica enfastiado, né? Chega sempre um instante no mundo em que nos entediamos dos próprios erros. Nossa alma se banha na fonte lustral do pranto renovador e esquecemos todo o mal a fim de valorizar todo o bem. No outro tempo, olha só, é Gúbio se confessando, né, mostrando que ele também é falho. Já foi falho e ainda pode falir em algumas coisas, né? No outro tempo, persegui e humilhei por minha vez. Não acreditava em boas obras que não nascessem de minhas mãos, né? As boas obras da mão, que a gente é justiceiro, né? A gente, foi o que eu falei, a gente gosta de consertar o mundo a marteladas. Supunha-me dominador e invencível, quando não passava de infeliz e insensato. Considerava inimigos quanto me não compreendessem os caprichos perigosos e me não louvassem a insânia. Essa passagem, esse finalzinho, essa fala de Gúbio, me levou a uma reflexão, né? Considerava inimigos quantos não me compreendessem os caprichos perigosos. Quantas vezes a gente considera pessoas inimigas ou antipatizamos porque as pessoas não concordam com a gente? Né? Olha como a gente ainda é egóico. Nós concordamos com todo mundo? Não. Então, por que todo mundo tem que concordar com a gente? É muita falta de reflexão pensar isso. As pessoas têm o direito de discordar da gente. O que a gente não pode fazer é do discordar uma discórdia. Isso é que a gente não deve fazer. Mas discordar é salutar. Eu penso de um jeito, vocês pensam do outro, vocês veem num ângulo, eu estou vendo no outro ângulo. Mas, às vezes, a gente antipatiza com as pessoas pelo simples fato das pessoas não concordarem com a gente integralmente 24 horas. Mas nós somos os representantes da verdade na Terra? E, gente, a gente está muito longe, né? E veja bem, e quem tem muita certeza e muita razão, tem humildade, como tem o Gúbio aqui de se colocar. Então, isso é um chamamento para a gente pensar, para a gente pensar, será que a gente está se comportando assim com algumas pessoas e às vezes a gente está antipatizando com algumas pessoas só porque elas não concordam com a gente? Isso é uma reflexão, é um convite. E aí ele, né, da outra aula, eu acabei esquecendo de passar esse pensamento para vocês. É um pensamento de São Tomás de Aquino, que fala: a vingança é uma forma de ateísmo inconsciente. E é verdade. Né? Eu tô me vingando porque eu estou achando que Deus não está fazendo a justiça, que ele está dormindo, ou que Deus não existe. Porque se eu tenho certeza que Deus existe, eu preciso me vingar de alguma coisa? De nada. De nada. Deixa passar. Deixa passar. Deixa passar. Não segura, porque se as pedras que te jogam, você abaixá-la para pegar, você passa a ser dono. Deixa as coisas passarem. Primeiro, se aquilo que te falam, que estão falando a seu respeito ou fazendo contra você, é uma verdade, você deve agradecer a pessoa porque é um alerta para você poder se corrigir. E se for mentira, para que você está gastando energia? Tanta energia para ficar tentando provar que você não é assim, que você não fez aquilo. Se a gente confiasse mesmo na justiça de Deus, a gente não se vingava.
E outra coisa, a vingança é insaciável. A gente vinga hoje, daqui a uma hora a gente já está com vontade de se vingar de novo. Ela é insaciável. Enquanto que o amor é libertador, que ele é leve, leve, me deixa livre. Enquanto eu estou tentando vingar, o outro está no meu interior, está tomando conta de toda a minha vida interior. Ele está dentro de mim 24 horas, enquanto eu estou tentando me vingar. A partir do momento que eu amo e deixo ele passar, ele fluir, ele seguir, ele simplesmente, ele vai seguir a vida dele e eu vou estar livre, livre. Então, é preciso que haja em nós esse processo de reflexão, essa maturidade. Nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações para regeneração. No mínimo, nós temos que ter mais maturidade. Não dá para fazer mais como era feito. Porque se aquele comportamento do homem velho tivesse dado certo, a gente não estava agora aqui sofrendo. Então, é preciso fazer de outra forma. Né? Desculpa. Oi, saiu. Vamos lá. Saldanha, agora é ele que vai ao encontro do Gúbio respondendo. Ninguém me falou ainda como tu. Tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço, porque chega aos meus ouvidos quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Faze de mim o que desejares. Adotaste nesta noite, por filhos de teu coração, todos os parentes em cuja memória ainda vivo. Amparaste-me o filho demente, ajudaste-me a esposa alucinada, protegeste-me a nora infeliz, socorreste-me a neta indefesa, e repreendeste os que me perturbavam sem motivo justo. Então, olha o reconhecimento e amadurecimento do Saldanha, porque a gratidão é típica de uma consciência mais aberta. A pessoa que tem a consciência muito fechada, muito voltada para dentro de si, do seu egoísmo, ela não é uma pessoa agradecida. Quanto mais ela abre a consciência dela, mais ela ama, mais grata ela é à vida. Então a gente vê o quanto que Saldanha foi capaz de abrir a sua consciência, porque ele agora, o sentimento que começa a dominar em seu coração é o amor. Olha que lindo isso em Saldanha. Olha a transformação moral deste homem, desse espírito. Então é isso que nós precisamos ver, é esse potencial. Quando o Gúbio ajudou ele, quando o Gúbio se dirige a ele, se dirige ao espírito imortal, a todo aquele potencial de vir a ser um homem nobre, um espírito puro. Gúbio consegue enxergar esse potencial. A gente, às vezes, abomina alguns personagens que passam pela mídia, porque nós ainda não conseguimos sentir o Deus que habita dentro do coração dessas pessoas. Porque Deus habita dentro de todos nós. Habita também dentro do estuprador, do assassino, do serial killer, do político corrupto, do fascista. Habita em todos os lugares. Mas Gúbio não fala para estes, ele fala para a essência, para esse Deus que habita em nós e que nos chama e que nos atrai para as suas leis, para o seu amor 24 horas. Ele chama a gente, ele fala para ele, para que nós possamos nos deixar levar por essa força do amor de Deus dentro de nós. Então as palavras de Gúbio são todas permeadas de amor, de compreensão, do potencial que nós temos de vir a ser melhores amanhã. Já pensou se os nossos mentores guardassem rancor e mágoas das nossas pirracinhas diárias? A gente já estava sem mentor há muito tempo, gente. Eles já tinham ido embora há muito tempo. Mas eles estão ali falam comigo, olhando assim, o potencial que a Eni vai ter. Ela ainda não ama como deve, mas já foi pior, agora está melhor, amanhã ela vai estar melhor.
Então, vamos insistir. E por que a gente não faz assim também? Por que a gente quer consertar as coisas e o mundo de qualquer maneira? Né? Então, vamos lá. Poderoso Espírito e bom amigo, que me procuraste na condição do servo apagado, porque ele estava um servo invigilante, ele estava um servo apagado, sem a candeia da fé, essa fé não em si próprio, mas na fé que nos leva para o temporal, que nos leva a uma comunhão com o nosso Pai. Então ele fala, na condição de servo apagado, eu estava assim apagado, para acordar minhas forças enrijecidas no gelo da vingança, para que derretesse esse gelo, né? Estou pronto a servir-te, sou teu de agora em diante. E aí o Gúbio, seremos de Jesus para sempre. Não é dele, de Jesus, que foi o espírito mais evoluído que aqui teve e trouxe toda a mensagem e pensamento divino para nos ajudar. Todas as leis de Deus para nos salvaguardar. Ou seja, Gúbio não quer ser idolatrado, porque nós não estamos nessa condição. Só tem um que pode ser idolatrado. E é que está lá a lei de adoração, a terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei de adoração é para quem? Para nós aprendermos a adorar o nosso Pai, a fazer essa comunhão com o nosso Pai. Então, o Gúbio não quer discípulo, mas ele quer formar discípulos para Jesus, para que a comunhão com Deus possa ser feita e a gente saia dos ciclos reencarnatórios de dor. Olha que bacana, que nobreza de caráter e de alma que tem Gúbio, né? E agora Saldanha e Leôncio, vamos ver. Leôncio, disse Saldanha entusiasmado, porque estava lá obsidiando a Margarida, né? Nosso projeto mudou e conto com a tua colaboração. Saldanha só se dirigiu a Leôncio porque sabia que Leôncio também era mais maleável, não estava tão enrijecido quanto o outro que estava lá continuando obsidiando Margarida. Que houve? Indagou curiosamente o interpelado. Um grande acontecimento, e prosseguiu transformado. Temos aqui um mago da luz divina, olha que interessante, né? É uma palavra mística, né? Tem o mago das trevas e o mago da luz divina. É aquela dualidade que a gente foi criado, né? A dualidade do bem e do mal, mas que é uma ilusão, né? Porque o mal não existe, ele é passageiro, só existe o quem? O bem. Em traços rápidos, narrou-lhe o sucesso da noite, em comovedora síntese, terminando por apelar. Podemos contar contigo? Perfeitamente, esclareceu o companheiro. Sou amigo dos amigos, não obstante os riscos da imprensa. Vocês sabem risco de quem, né? Da falange do Gregório, se voltarem contra eles. Né? Que trabalha com intimidação, com lavagem cerebral, com violência. Mas ele falou, sou teu amigo, mesmo sabendo que eu vou correr risco. Posso ser perseguido pela falange do Gregório, as trevas vão vir em cima da gente agora, porque a gente está trabalhando com o mago da luz, né? Está trabalhando com as leis de Deus. O mal vai se acercar da gente. E é assim para a nossa vida, porque a gente às vezes entra para a doutrina espírita e pensa assim, agora não tem mais obsessor que me ataque. Mas não é assim, né, gente? Muito pelo contrário, a hora que a gente se modifica, aí começa a inveja, né? A inveja daqueles que não conseguem subir, e a consciência egóica faz assim, por ela não conseguir ser superior a uma pessoa, o que ela faz? Ela rebaixa aquela pessoa para que a pessoa fique no nível dela. E assim somos nós, assim são as trevas. Somos nós, e esse é o nosso lado trevoso. Né? Então é assim, a gente sabe que se a gente, numa escuridão, acender um palito de fósforo, quem é o primeiro que fica visível? Nós, a Marilza respondeu ali, nós, né? Acende numa escuridão plena, acende um palito de fósforo. Quando você acender um palito de fósforo, o primeiro a ser iluminado é você. Porém, é o primeiro que vão ver também é você, né? Então você vai ser o alvo. Entenda isso. Então tem que para a candeia ficar acesa, é preciso muita perseverança. E vamos lá, vamos ver a perseverança. Escuta, conheces meu problema.
já que foste socorrido pelo mago, o mago da luz, que era o Gúbio, né? É assim que eles se comunicam, né? Não poderei receber contribuição dele por minha vez, tenho na terra a esposa seduzida e o filho à morte. Saldanha não hesitou. Bem, tornou um tanto embaraçado. Procura o benfeitor Gúbio, expõe-lhe o caso com franqueza. Agora é Leôncio, que também tem um sofrimento muito grande acontecendo na terra, com o filhinho dele. O capítulo agora vai girar em torno do filhinho do Leôncio, né? E ele vai pedir para se Gúbio poderia ajudar. Olha só, agora é oportunidade de trabalho, não é? É o bem aproveitando tudo que está ao redor. Né? Vão trabalhar. Isso tudo porque a gente está falando de libertar a Margarida, ainda nem chegou na Margarida até o momento. Né? Então, estamos só resolvendo o que está ao redor, para quando chegar na Margarida, todo ao redor servir de base para que ela possa realmente se erguer desse processo obsessivo e ficar curada. Então, olha o trabalho que a espiritualidade tem. E a gente não quer se dar o trabalho nem de se modificar. A gente já quer pedir a espiritualidade aí. Faz aí a minha reforma íntima, por gentileza, que eu estou muito ocupado, isso cansa muito, eu não estou podendo. Não é assim? Então, vamos lá. Passei para cá, era Leôncio se explicando com o Gúbio, há longos 7 anos, e deixei no mundo minha mulher e um filhinho recém-nato. Voltei moço ainda, sufocado no esgotamento pelo trabalho excessivo, em busca do dinheiro fácil. Esse problema que é um problema muito grave, né? O dinheiro fácil. Obtive realmente o que intentara, com a provisão de vastos depósitos bancários, com que a esposa ainda se mantém até hoje, acoberto de todas as necessidades. O desespero, a ânsia inútil por retomar o corpo que abandonara, a vacuidade ferida, converteram-me no colaborador desumano de que Gregório, o nosso chefe, tanto se orgulha. Porque assim as trevas são oportunistas, elas ficam trabalhando com os nossos defeitos, ficam nos observando para onde, em que ponto nós somos falhos e temos fraquezas, para nos dominar ali. Mas o mal só se insinua aonde não vigia o bem. Então, por isso que eu falei com vocês, quando vocês começarem a ficar inflamados com as redes sociais, com essa polarização que nós estamos vivendo, que já era predita por Kardec, porque ele disse que as grandes revoluções para a instalação do planeta de regeneração, está lá em A Gênese, seriam as revoluções ideológicas. E qual é a briga hoje? Pelas questões ideológicas. Né? Então, quando a gente estiver inflamado para ficar nos extremos, volta, faz uma prece, pede a Deus, serena o coração, respira fundo e solta, respira e solta e lembra. Eu escolhi seguir Jesus. Ele é meu modelo e guia. E ele me ensinou a amar e perdoar. E não a odiar e destruir. Avelina passou a escutar as fantasiosas propostas de um enfermeiro que se aproveitou da fragilidade orgânica de meu filhinho para insinuar-se sobre o ânimo da pobre mãe viúva e jovem. Desde então, assediou-me a esposa sem descanso e passou a envenenar meu pequeno pouco a pouco, à força de entorpecentes administrados por ele, seguindo um plano cruel. Ou seja, o filhinho estava sendo envenenado e ia acabar morrendo. Acredito que o consórcio se realizará, ou seja, o casamento, dentro de breves dias, e já me resignei a semelhante acontecimento, porque a alma encarnada respira sob teia grossa de pesadelos e exigências, mas o perseguidor, embuçado, sentindo em meu filho um concorrente forte aos bens que amontoei, procura aniquilá-lo sem pressa, roubando-lhe, calculando o ingrato o ensejo de viver para um futuro digno e feliz. Ou seja, ele já se conformou com a questão de que a esposa vai se casar, que ela tem todo o direito, ela é uma mulher, ela vive no mundo, mas o que ele está pedindo é justo. Não envenena a criança. Quer viver com ela, vive. Quer usufruir do dinheiro que eu consegui, ok, mas não envenena a criança. O pedido dele é justo.
O pedido de um pai, e esse pai está fazendo um pedido justo. Apesar de que ele não sabe da lei de causa e efeito, mas de qualquer forma, o escândalo tem que vir, mas aí daquele por quem vem. Então, vamos socorrer aquele que está tentando ser o objeto da expiação. Ângelo, filho de Leôncio, benfeitor, por piedade, meu desventurado Ângelo permanece à beira do túmulo. Admito que o fim do corpo esteja marcado para breves dias, se mãos amigas e devotadas não nos socorrerem à altura de nossa indigência. O mal não salva nem melhora ninguém. São palavras dele, de Leôncio. Olha só, esse homem já não está se transformando pelo simples fato de ter ouvido toda a ajuda que o Gúbio prestou, e agora o coração dele já balança para o bem, e ele vê aí, o mal não salva, nem melhora ninguém, porque o que o mal faz? O mal destrói as pessoas e joga elas no abismo. Isso. Então, olha as palavras do Leôncio, que até há uns minutos atrás estava ajudando a obsidiar a Margarida. São palavras de um obsessor. E às vezes a gente não tem essa conduta de misericórdia para com aqueles que convivem conosco e nós não guardamos a menor simpatia. E às vezes nem respeitamos os nossos obsessores. Eu sempre falo que os nossos obsessores merecem respeito. Porque um dia eles foram nossas vítimas. Então hoje eles merecem o nosso respeito. E aí, olha a desgraça, né? Indo ajudar o filho do Leôncio, vai-se agora descortinar um novo panorama. Vai se descobrir que o enfermeiro que cuida do menino, que está envenenando o menino, na realidade, nada mais é de que Felício, o irmão do Eloy, amigo do André Luiz. Gente, que choque! Você já pensou? Que choque! Coloca aí no lugar do Eloy, se coloca, 5 minutos. E a gente descobriu que um irmão nosso está fazendo isso. Gente, mas o Eloy não segura muito a onda, não. Ele ainda foi meio olho por olho, dente por dente. Mas tudo bem, ele vai ter que resolver isso, porque quando a gente age olho por olho, dente por dente, a gente, é como se pegasse a pedra que foi atirada, a gente passa a ser o dono dela e vai ter que dar conta dela. Então, eles descobrem isso. Os venenos sutis que ingerem em doses diminutas e sistemáticas invadem-lhe o corpo e a alma. Fios magnéticos invisíveis ligam ali pai e filho. Porque o menino, num lance comovedor, embora a prostração em que se achava, contemplou embevecido o retrato grande do paizinho suspenso na parede e falou súplice, baixinho: papai, onde está o senhor? Tenho medo, muito medo. É a súplica de uma criança indefesa. Mas a gente é assim. Quando a gente está totalmente envolvido pelo ódio, a gente não é capaz de sentir essa sutileza de que aquele que a gente odeia, ele é alguém que outro muito ama. Né? O amor deixa a gente cego da realidade. Quer dizer, o ódio deixa a gente cego da realidade. E aí, então, o Felício vai ser conduzido, né? Vai ser emancipado, vai sair do corpo durante o sono, para ter uma conversa séria, né? com o Gúbio, mas é claro que ele viu Eloy, né? Ele viu. Né? Vamos lá, vamos ver a conversa. Diálogo entre o Gúbio e o Felício. Pois este monstro chora, monstro que ele estava se dirigindo, era ao Leôncio, que é o pai do menino, do Ângelo, né? Gúbio aproveitou a pergunta brutalmente desfechada, porque é uma coisa brutal, né? E interveio sereno. Olha a serenidade. Não concedes a um pai o direito de emocionar-se ante o filhinho perseguido e doente?
Olha o chamamento à consciência. Sei apenas que ele é para mim um inimigo implacável, comentou o irmão de Eloy, com insofreável animosidade. E reconheço de perto, é o marido de Avelina. Felício, por que insistes no condenável enredo com que preparas tão calculado crime? Não te compadeces, porventura, de uma criança enferma e sem pai visível? Tens Leôncio na conta do monstro por defender o frágil rebento do coração, tal como a ave que ataca, ainda que impotente, na ânsia de preservar o ninho? Que dizer, porém, de ti, meu irmão, que não vacilas em devassar este santuário tão somente com um instinto de gozo e poder? Como interpretar-te o gesto lastimável de enfermeiro que se vale do divino dom de aliviar e curar para perturbar e ferir? Porque ele era profissional da área de saúde, o profissional da área de saúde, ele tem um juramento de que ele vai cuidar, que ele vai resguardar, que ele vai zelar pela vida do outro. Ele está fazendo tudo aquilo na contramão. Olha o juramento falso que Jesus falava. E hoje, no século XXI, tem ainda juramento falso. Quantos profissionais em suas profissões, não só na área de saúde, mas em outras áreas, juram defender o irmão, juram defender a pátria, juram defender a saúde, juram, mas quando aparece o dinheiro, as juras ficam todas para trás. Né? Então, o juramento falso ainda existe no século XXI. Possuis ainda no coração evidentes restos de bondade igual daqueles que se acolhem no âmbito de uma família abençoada e grande, em cujo seio a solidariedade é cultivada desde os primórdios da luta. Vejo que o entusiasmo juvenil não se extinguiu de todo em tua mente. Por que ceder às sugestões do crime? Não te comove a prostração deste menino a quem procuras impor a morte vagarosa? Repara, o drama de Leôncio não se resume ao conflito de um morto, como supões em teu perturbado raciocínio. Ausculta-lhe o coração de pai amoroso e dedicado. Encontrarás dentro dele a afeição doce e pura, a maneira do brilhante oculto no cascalho rijo e contundente. Então, por mais que uma pessoa seja ríspida, violenta, ela ama alguém. É ali que reside a suavidade daquela pessoa. E nós somos assim, nós temos coisas dentro de nós que são rígidas, que são contundentes, mas tem outro lado nosso que é de uma suavidade, de uma delicadeza, de uma sutileza, de uma amorosidade, de uma misericórdia. É por isso o autoconhecimento, porque a gente vai pegar esse lado bom que todos nós temos, sem distinção, até o serial killer tem. E nós vamos multiplicar esse lado. Vão ser com essas ferramentas que eu vou trabalhar o lodo da minha vida, a sombra da minha vida. Vai ser com isso daí. Porque só com as coisas boas que temos é que poderemos trabalhar as coisas ruins que ainda possuímos dentro de nós. Porque nós somos assim. Nós ainda temos dois lobos dentro de nós, o lobo do bem e o lobo do mal. Só que a gente tem que escolher qual dos dois a gente vai alimentar. Se eu alimentar o do bem, o do mal vai ficando fraco, e um dia ele cede. Cede e se debanda para o bem. Está na nossa mão ser melhor. Não poderíamos interferir em teu livre-arbítrio, mas te pedimos concurso em benefício desta vida frágil que deve continuar. Né? Porque, olha só, ele tem o livre-arbítrio de matar. Claro que ele vai ter de responder, mas se ele tem a liberdade de matar, tem, ele está matando. Agora, ele sabe que para cada direito adquirido nós temos uma obrigação. Está lá, dever, a lei do dever. No capítulo 17 tem um item chamado o dever, no Evangelho segundo o Espiritismo. Direitos e obrigações estão juntos. Para cada coisa, para cada direito exercido tem uma obrigação. Eles estão soldados, eles não se separam. Então, ele pode tirar a vida do menino.
Tudo bem, ele está com a liberdade de fazê-lo, mas não esquece que um dia ele vai ter que corrigir isso, porque isso está na contramão das leis de Deus. Então vamos lá. Queres dinheiro, recursos que te façam respeitado ou temido pelos outros homens? Convence-te, porém, de que a fortuna é uma coroa pesada demais para a cabeça que não sabe sustentá-la e costuma arrojar a poeira através do cansaço e da desilusão. Todos aqueles que a senhoreiam sem horizontes largos de trabalho e benemerência. Todo mundo quer poder e dinheiro, mas se soubesse a responsabilidade que significa ter poder e dinheiro, não ia querer nem ter o poder nem o dinheiro. Só que a gente quer ter poder e dinheiro para quê? Para gozar. Mas lembre, tudo aquilo que a gente passa a adquirir, a gente passa a dever e passa a ter que prestar contas. Não esquece disso. E às vezes as contas é pesar. Pode falar, Rogério. Pode falar. É por isso que quando eu leio esse capítulo, eu sempre me lembro e agradeço a Deus o esquecimento. Porque se eu me lembrasse de tudo que eu devo, eu não ia conseguir ficar parado nessa encarnação. A gente, Rogério, a gente. Né? A gente. Porque você fala você, mas imagina todos nós aqui, se a gente lembrasse, ia ser dureza. Ainda bem que a misericórdia do Pai deixa a gente esquecido por enquanto. E é por isso que a gente tem que se reconciliar com aqueles que vêm pelo nosso caminho. Porque o dia que a gente lembrar o que a gente fez, talvez a gente não goste tanto. Só você não, todos nós, quero crer. Sim, confirmou o pobre pai em lágrimas enternecidas. O dinheiro não importa, e agora reconheço que a Avelina é tão livre quanto eu mesmo. Mas se meu filhinho continuar na terra, tenho esperanças em minha própria regeneração. Terei nele um companheiro e um amigo, ligado à minha memória, em cuja capacidade de servir poderei encontrar bendito campo de serviço espiritual. Este menino, por enquanto, é o único meio de que disponho para retomar a crença no bem de que me havia afastado. Então, olha a súplica dele, né? Ele foi com toda a humildade que ele tinha dentro do coração dele, não foi com truculência, não foi com violência, não foi com vingança, com desforço, né? Ele foi com humildade, mostrando a importância do filho para a vida dele. E aí o amor vence. O enfermeiro, vencido por semelhantes palavras do Gúbio, do Leôncio, né, ajoelhou-se diante de nós e jurou, em nome da justiça divina, prometo amparar esta criança como verdadeiro pai. Olha que lindo também, né? Sinal que ele tinha coisas boas dentro dele, o Felício, né? Em seguida, reergueu-se e tentou beijar as mãos de Gúbio, mas o nosso instrutor, abstendo-se delicadamente de receber a homenagem, recomendou a Eloy e a mim conduzíssemos o paciente ao corpo físico, enquanto ele mesmo aplicaria passes de fortalecimento ao menino, ao doentinho que estava enfraquecido. E aí, por que eu botei nesse slide aí, lembrete, o que plantamos, colhemos? Aí a gente vai ver aqui embaixo. Boquiaberto, assombrado, não sabia o que dizer, mas Eloy acercou-se dele, do Felício, e com benéfica indignação, a resplandecer-lhe nos olhos, exortou-o francamente. Se assassinares esse menino, eu mesmo te punirei. Olha aí o olho por olho, dente por dente. Lembra? Se nós plantarmos violência, o que nós colheremos no terreno da nossa existência? A violência. Para que ameaça? Ele já tinha se dobrado, já tinha tomado consciência. Aí vem Eloy e faz isso. Para quê? Para quê? O amor não é conquistado com violência, é conquistado com respeito, né? O enfermeiro proferiu um grito terrível, imagino, né? Porque a força com que Eloy deve ter dito aquilo, de até raiva, né? Deve ter dado um estremecimento nele, porque ele estava com o corpo perispiritual, e o corpo perispiritual, a sensibilidade dele é global, então imagina, deve ter sido um choque que ele recebeu, né?
O enfermeiro proferiu um grito terrível e deixou cair no travesseiro a cabeça desfalecente, perdendo-nos de vista. Nesse instante, acreditei com sinceridade que a promessa de Felício seria cumprida integralmente, né? Primeiro que ele já tinha sido conscientizado, e depois da ameaça do Eloy, mais do que nunca. Mas o Eloy precisava fazer isso para que Felício cumprisse? Claro que não. Já tinha sido tocado na consciência, né? Mas a gente sempre achando que só pela violência a gente vai consertar o mundo. Não vai. A violência gera violência. Então, esse capítulo é um capítulo que vai trazer para nós, né, um processo de desobsessão. Olha quanto amor foi envolvido, quanto respeito ao próprio foi envolvido, quanta misericórdia, quanta paciência, quanta mansuetude, quanta brandura, quanta perseverança. E só foi possível tudo isso por quê? Porque o amor construiu tudo isso. O amor é construtivo, o ódio é destruidor. Quando a gente está cheio de ódio e de raiva, quando a gente lança para fora esse ódio, essa raiva, ele ceifa a vida. E quando nós retemos ele dentro de nós, ele corrompe ou corrói o vaso que o retém. Então entenda, o ódio, a raiva, a fúria, ele é destruidor. Se ele ficar dentro de nós, ele nos destrói. Se ele for lançado para fora, ele acaba com as vidas. Então lembre-se, não são essas as forças que nós poderíamos usar para consertar nada. Não se deixem levar por atitudes violentas de A, B, C ou D. Eu volto a falar para vocês. Qualquer um que usar da violência para fazer qualquer conserto, ele está na contramão de tudo isso. De tudo que ele está tentando alcançar, ele está na contramão. É uma burrice, literalmente, andar, né, na mão do ódio. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Essa noite estão abertos ainda perguntas, nós ainda temos alguns minutos, e aí vocês, tendo perguntas, fiquem super à vontade. Eu não sei se tem alguma coisa no chat, porque eu fiquei meio que perdida aqui por alguns minutos. Obrigada, Raquel, por ter postado aqui para a Rosane e para os demais o link da aula passada, muito obrigada, tá? Obrigada a participação de todos vocês, o carinho, as colocações de vocês. E se tiverem uma pergunta, se eu tiver resposta, terei imenso prazer em dá-la. O Eni, fui eu que faltei a aula. Às vezes a gente se Aí confunde. eu nem né? me liguei, achei que ainda faltavam 13, eu fui embora. Não, mas é bom Desculpe. vocês falarem. Não, porque às vezes eu também posso, né, sei lá, na correria da vida, achar que já dei aquele capítulo, pular. É bom vocês falarem, porque também me ajuda. Ela vai um dia que eu pulo mesmo, né? Se vocês não falarem nada, vai ficar por isso mesmo, tá? Mas tá tudo Eu vou ter que ver no YouTube. reler o capítulo depois de ver a aula, né? Isso. Porque aí você pode tirar, e se tiver alguma pergunta para fazer, se eu puder ajudar, aqui estou, tá bom? Gente, então, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia, possa estar conosco durante toda essa semana. Uma noite de paz e luz para todos vocês, tá? Muito obrigada, até a semana que vem. Seja.